A noite estava fria no bairro Buritis, em Belo Horizonte, Minas Gerais, e Ana Clara, aos 38 anos, sentia o peso de cada passo enquanto atravessava a sala de estar de sua casa térrea, com paredes brancas e um sofá de couro que já não parecia tão acolhedor. Há 6 anos, ela lutava contra a fibromialgia, uma condição que transformava cada movimento em uma batalha silenciosa. As dores crônicas, que se espalhavam pelas costas, braços e pernas, eram como agulhas invisíveis, piorando nos dias de estresse ou frio. Naquela noite de maio, com o vento cortante entrando pela janela entreaberta, Ana Clara segurava um copo d'água com as mãos trêmulas, não só pela dor, mas por uma tensão que pairava no ar como uma tempestade prestes a desabar. Seu marido, Leandro, de 42 anos, estava sentado no sofá, os olhos grudados na tela do celular, o rosto iluminado pela luz azul, mas com uma expressão fria que ela conhecia bem demais. Há meses, Leandro vinha se distanciando, respondendo com monossílabos, evitando contato físico, saindo de casa por longas horas sem explicação. Ana Clara, mesmo exausta pela fibromialgia, tentava manter a rotina do lar, cozinhando um feijão tropeiro que ele adorava, organizando as contas, mas a frieza dele a corroía. Naquela noite, porém, tudo mudou. Ana, precisamos conversar, disse Leandro, finalmente levantando o olhar. Sua voz era seca, quase mecânica. Ana Clara sentiu o coração apertar, mas tentou manter a calma. Tudo bem, amor. O que está acontecendo? Perguntou, sentando-se na poltrona ao lado, com o corpo protestando a cada movimento. Leandro respirou fundo, como se estivesse ensaiando as palavras, e então soltou. Não dá mais, Ana. Quero o divórcio. A palavra divórcio ecoou na mente dela como um trovão. Divórcio? Leandro, do que você está falando? Por quê? Sua voz tremia, e ela segurou o copo com mais força, como se ele pudesse ancorá-la à realidade. Ele se levantou, andando de um lado para o outro, o rosto endurecido. Por quê? Você quer mesmo saber? Eu não aguento mais essa vida, Ana. Suas dores, suas reclamações, essa casa que parece um hospital. Eu passo o dia vendendo imóveis, correndo atrás de clientes e chego aqui para quê? Para te ouvir falando de fibromialgia, de médico, de remédio. Eu cansei. Ana Clara sentiu as lágrimas queimarem os olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Leandro, eu não escolhi ficar doente. Você acha que eu gosto de sentir dor o tempo todo? A gente se prometeu ficar junto na saúde e na doença. Foram 12 anos. Ele riu, um riso amargo que cortou como faca. Na saúde e na doença? Isso é conto de fada, Ana. Eu encontrei alguém, uma mulher que me faz sentir vivo, que não me arrasta para baixo. Ela trabalha comigo, é dinâmica, cheia de energia, diferente de você. A confissão foi um soco no estômago. Ana Clara segurou o braço da poltrona, tentando processar a traição. Você está me traindo? Há quanto tempo? Perguntou, a voz quase sumindo. Leandro deu de ombros como se fosse irrelevante. Uns 8 meses. Não importa. O que importa é que eu já resolvi tudo. Contratei o melhor advogado de divórcio de Belo Horizonte, doutora Márcia Albuquerque. E só para você saber, já falei com todos os outros advogados de família da região. Nenhum vai te representar, Ana. Eles sabem que não podem mexer comigo. Ele jogou um maço de papéis sobre a mesa de centro, o som seco ecoando na sala silenciosa. É o acordo de divórcio. Assina isso e a gente termina logo. Eu fico com a casa, o carro, as economias. Você não vai querer brigar comigo nos tribunais, vai? Ana Clara pegou os papéis com as mãos trêmulas, lendo as cláusulas que a despojavam de tudo o que construíram juntos. Isso não é justo, Leandro. Metade dessas coisas é minha. Eu trabalhei tanto quanto você. Ele se aproximou, o rosto a centímetros do dela, a voz baixa e ameaçadora. Justo? Quer falar de justo?
Se você não assinar, meu advogado vai te arrastar pelos tribunais até você não ter mais um centavo para pagar um advogado de segunda categoria. E por sinal, já cancelei seus cartões de crédito e mudei as senhas do banco. Boa sorte se virando sozinha. Ana Clara sentiu o chão sumir. As dores da fibromialgia pareciam se intensificar, como se o corpo reagisse ao desespero. Você não pode fazer isso, parte daquele dinheiro é meu, gritou ela, mas Leandro já estava pegando o celular como se ela não existisse. Assina, Ana, e sai dessa casa hoje. Não quero te ver aqui amanhã. Sem escolha, com o coração em pedaços, Ana Clara subiu as escadas até o quarto, cada degrau um esforço hercúleo contra a dor. Ela jogou algumas roupas em uma mala surrada, pegou seus remédios para a fibromialgia e um par de sapatos. Antes de sair, olhou para o quadro na parede, uma foto do casamento em que ela e Leandro sorriam em um sítio em Ouro Preto, com o pôr do sol mineiro ao fundo. Parecia outra vida. Na rua, o vento frio de maio a envolveu, e ela pegou o celular para chamar um táxi, mas descobriu que sua conta bancária estava bloqueada. Com apenas R$ 10 no bolso, resultado de uma nota esquecida na bolsa, Ana Clara pegou um ônibus lotado rumo a Nova Lima, onde sua tia-avó, Dona Margarida, morava. Dona Margarida, uma viúva de 67 anos, vivia em uma casa antiga com 12 gatos, cercada por árvores e um quintal mal cuidado. Ana Clara sabia que não seria bem-vinda, mas era sua única opção. O ônibus sacolejava pelas ruas esburacadas de Nova Lima, e ela segurava a mala com força, tentando ignorar as dores que pulsavam nas costas e nos ombros. Ao chegar, bateu na porta de madeira descascada, o som abafado pelos miados incessantes dos gatos. Dona Margarida abriu a porta, os cabelos grisalhos presos em um coque desleixado, um avental manchado de molho de tomate. Ana Clara, o que diabo você está fazendo aqui a essa hora? Perguntou, o tom mais de irritação do que surpresa. Ana Clara respirou fundo, sentindo o peso da humilhação. Tia, Leandro pediu o divórcio. Ele me expulsou de casa, cancelou meus cartões, mudou as senhas do banco. Não tenho para onde ir. Dona Margarida cruzou os braços, os olhos estreitos. Nossa, menina, que situação! Mas olha, eu vivo com a pensão do finado Geraldo e mal dá para mim e para os meus gatos. Se quer ficar aqui, vai ter que ajudar nas despesas, ou, no mínimo, cuidar da casa. Não vou sustentar ninguém, ainda mais você que vive se queixando dessas dores. Fibro o que mesmo? Fibromialgia, tia. É uma doença que causa dor crônica, respondeu Ana Clara, tentando manter a voz firme. Dona Margarida bufou. Sei. Bom, entra, mas não espalhe a bagunça, e amanhã você já começa a limpar as caixas dos gatos e arrumar a casa. Tô te fazendo um favor, viu? Ana Clara entrou na casa, o cheiro de ração e pelos de gato impregnando o ar. O chão estava coberto de poeira, e os gatos, de todos os tamanhos e cores, a encaravam como se ela fosse uma intrusa. Dona Margarida apontou para um quarto nos fundos, com uma cama de solteiro e um colchão fino. É aqui que você fica, e não faz barulho que os gatos se assustam. Ana Clara sentou na cama, a mala ao lado, e olhou para o teto rachado. As dores da fibromialgia pareciam gritar mais alto, misturadas com a dor no peito pela traição de Leandro e a frieza da tia. Ela pegou o frasco de remédios, engoliu um comprimido com água morna de um copo empoeirado e fechou os olhos. Como sua vida, que já foi cheia de sonhos, de abrir sua própria agência de design gráfico, de viajar com Leandro pelas montanhas de Minas Gerais, havia desmoronado tão rápido. Naquela noite, cercada pelos miados dos gatos e pelo peso de um futuro incerto, Ana Clara adormeceu com lágrimas secando no rosto, sem saber que o destino estava prestes a mudar.
A manhã amanheceu cinzenta em Nova Lima, e Ana Clara abriu os olhos com o corpo pesado, como se a fibromialgia tivesse passado a noite tricotando nós em seus músculos. A cama de solteiro no quarto de hóspedes da casa de Dona Margarida era dura como uma tábua, e o colchão fino não ajudava a aliviar as dores que se espalhavam pelas costas, ombros e pulsos. O som dos 12 gatos da tia, miando em um coro desordenado, invadia o quarto, misturado ao cheiro forte de ração e pelos que impregnava as cortinas velhas. Ana Clara se levantou devagar, cada movimento uma batalha contra as articulações que pareciam gritar em protesto. Ela pegou o frasco de analgésicos na bolsa, engoliu um comprimido com um gole de água morna e olhou para o espelho rachado na parede. O reflexo mostrava uma mulher cansada, com olheiras profundas e os cabelos castanhos desgrenhados, mas havia uma faísca de determinação nos olhos verdes, como se, apesar de tudo, ela se recusasse a desistir. Na cozinha, Dona Margarida já estava de pé, mexendo uma panela de café no fogão a lenha, o aroma misturando-se ao cheiro de terra molhada que vinha do quintal. A tia, com seus 67 anos, usava um vestido florido desbotado e um avental que parecia nunca ter sido lavado. Bom dia, Ana Clara. Dormiu bem? Perguntou sem tirar os olhos da panela, o tom mais de obrigação do que de interesse. Bom dia, tia. Dormi o que deu, com as dores e os gatos, respondeu Ana Clara, tentando soar educada. Dona Margarida bufou, virando-se com uma colher de pau na mão. Olha, menina, não começa com reclamação logo cedo. Se quer ficar aqui, precisa ajudar. Eu não vivo de brisa, sabe? A pensão do finado Geraldo mal dá pros gatos e pras contas. Então, antes de você sair para esse seu trabalho, quero as caixas de areia dos gatos limpas, a ração colocada e o chão da sala varrido. A casa tá um caos e eu não vou fazer tudo sozinha. Ana Clara sentiu um aperto no peito. A fibromialgia tornava tarefas simples, como varrer ou carregar peso, um sofrimento, mas ela sabia que não tinha escolha. Tá bom, tia, eu faço, disse, engolindo o orgulho. Dona Margarida apontou para um canto da cozinha, onde uma pilha de caixas de areia esperava, cheias de resíduos dos 12 gatos. Pretinha, Bolota, Tigrão, Mimosa e os outros, cada um com um nome que a tia recitava como se fossem filhos. Ana Clara pegou a pá de limpeza, o corpo protestando a cada movimento, e começou a trabalhar. O cheiro forte a fazia engasgar, e a dor nos pulsos se intensificava a cada punhado de areia suja que jogava no saco de lixo. Depois de limpar as caixas, ela encheu os potes de ração, enquanto os gatos se amontoavam ao seu redor, miando e esfregando-se em suas pernas. O esforço físico a deixou suando frio e ela precisou sentar por alguns minutos, respirando fundo para não desmaiar. Dona Margarida, agora na varanda com um chimarrão, observava tudo com um olhar crítico. Você tá muito lenta, Ana Clara. Se quer ficar aqui, precisa ser mais ágil. Não é favor de graça, viu? A crítica cortou como faca, mas Ana Clara apenas assentiu, sem forças para discutir. Depois de varrer a sala, com o pó subindo e irritando sua garganta, ela pegou a bolsa e correu para o ponto de ônibus. O trajeto de Nova Lima até a Savassi, onde ficava a agência de design gráfico, onde trabalhava como freelancer, era longo, e o ônibus lotado sacolejava pelas ruas esburacadas. Ana Clara segurava a bolsa com força, tentando ignorar as dores que pareciam pulsar em ritmo com o motor. Ela sabia que estava atrasada e o medo de perder o emprego, sua única fonte de renda, mesmo que instável, fazia seu coração disparar. Na agência, um espaço pequeno com paredes brancas e mesas abarrotadas de computadores, o clima estava tenso. O cliente, Sr. Otávio, dono de uma rede de padarias mineiras, estava no telefone, visivelmente irritado. Gustavo,
O chefe de Ana Clara, um homem de 50 anos com óculos de armação grossa e pavio curto, a encarou assim que ela entrou. Ana Clara, onde você estava? O material da campanha da padaria Sabor Mineiro estava para ontem. O senhor Otávio tá uma fera e a gente quase perdeu o contrato. Ana Clara, ofegante, tentou se explicar. Desculpa, Gustavo. Minha vida tá de cabeça para baixo. Meu marido pediu divórcio ontem, me expulsou de casa. E eu tô na casa da minha tia, limpando caixas de gato. Não dormi direito e a fibromialgia... Gustavo a cortou levantando a mão. Chega de desculpas, Ana Clara. Eu não quero saber da sua vida pessoal. Você sabe como é esse mercado. Um erro e o cliente pula fora. Você tá fora da agência. Pega suas coisas e vai embora. Ana Clara ficou paralisada, as palavras do chefe ecoando em sua mente. Gustavo, por favor, me dá uma chance. Eu preciso desse trabalho, implorou. Mas ele já estava virando as costas, voltando para sua sala. Não tenho tempo para drama. Boa sorte. Ana Clara juntou seus pertences, um caderno de anotações, um pendrive, uma caneca com estampa de café mineiro e saiu da agência, o sol quente da Savassi queimando sua pele. Com apenas R$ 5 no bolso, fruto de moedas esquecidas na bolsa, ela caminhou sem rumo até a praça central, onde uma loja de conveniência, com uma lotérica no canto, parecia um oásis. Lá dentro, o cheiro de pão de queijo recém-assado a envolveu, e ela usou seus últimos reais para comprar um. Enquanto esperava, conheceu Dona Zélia, uma atendente de 62 anos, com um sorriso que parecia iluminar o ambiente. Dona Zélia, com seus cabelos grisalhos presos em um lenço colorido, notou os olhos vermelhos de Ana Clara. Tá tudo bem, minha filha? Parece que você tá carregando o mundo nas costas. Ana Clara, surpresa com a gentileza, deixou as lágrimas escorrerem. Não tá nada bem, Dona Zélia. Em 2 dias, perdi meu marido, minha casa, meu emprego. Tô na casa da minha tia, que me trata como empregada, e minhas dores de fibromialgia não me deixam em paz. Não sei mais o que fazer. Dona Zélia, com a sabedoria de quem já enfrentou muitas tempestades, ouviu com paciência, servindo um copo d'água para Ana Clara. Minha avó, lá de Ouro Preto, sempre dizia que quando a vida fecha uma janela, ela abre um portão. Às vezes, a gente só precisa de um empurrãozinho do destino. Ela apontou para a lotérica no canto da loja. O sorteio de hoje é de 120 milhões. Já pensou em tentar a sorte? Ana Clara riu, um riso triste. Com R$ 5, isso não paga nem o pão de queijo de amanhã. Dona Zélia, com um brilho nos olhos, pegou um bilhete de loteria e entregou a ela. Esse é por minha conta. Minha avó também dizia para espalhar bondade, porque ela sempre volta. Quem sabe esse bilhete não é seu portão? Ana Clara, emocionada com o gesto, segurou o bilhete como se fosse um talismã. Obrigada, Dona Zélia. Não sei como te agradecer. A atendente sorriu. Só volte aqui para me contar se ganhou, tá bom? Ana Clara saiu da loja com o bilhete no bolso, sentindo, pela primeira vez em dias, um fio de esperança. Ela não sabia que aquele pequeno gesto de bondade estava prestes a mudar tudo. O crepúsculo caía sobre Nova Lima, tingindo o céu de tons alaranjados que refletiam nas montanhas ao redor, enquanto Ana Clara caminhava de volta à casa de Dona Margarida, o bilhete de loteria guardado no bolso como um segredo precioso. À tarde, na loja de conveniência, com o gesto gentil de Dona Zélia, havia acendido uma fagulha em seu coração, algo que ela não sentia há meses. Esperança. Mas as dores da fibromialgia não davam trégua, pulsando nos ombros e nas pernas como se fossem um lembrete cruel de sua fragilidade. Cada passo no calçamento irregular da rua principal de Nova Lima era um desafio, e o peso da bolsa, mesmo leve, parecia esmagar suas articulações. A casa da tia, com sua fachada descascada e o quintal tomado por ervas daninhas, apareceu à vista, e Ana Clara respirou fundo.
preparando-se para mais uma noite de exigências. Ao entrar, o cheiro de ração de gato e café requentado a envolveu, misturado ao som dos 12 gatos miando em um coral caótico. Dona Margarida estava na sala, sentada em sua poltrona puída, acariciando Tigrão, um gato malhado que parecia reinar sobre os outros. A televisão, um modelo antigo com antena improvisada, exibia uma novela, mas a tia mal prestava atenção, os olhos fixos em Ana Clara. Demorou, hein, menina? Já era para você estar aqui ajudando. A cozinha tá um desastre e os gatos tão com fome de novo. Se quer ficar de graça nessa casa, precisa se mexer, mesmo com essas suas dores aí, disse Dona Margarida, o tom afiado como lâmina. Ana Clara sentiu o cansaço pesar ainda mais, mas engoliu a resposta que queimava na garganta. Desculpa, tia, o ônibus estava lotado e eu... Tá bom, eu já vou arrumar tudo, respondeu deixando a bolsa no canto e pegando o avental pendurado na porta da cozinha. As tarefas eram exaustivas. Lavar a pilha de pratos sujos, limpar o fogão onde o molho de tomate havia grudado e encher os potes de ração enquanto os gatos se amontoavam ao seu redor, esfregando-se em suas pernas e deixando pelos no jeans. Cada movimento era uma batalha contra a fibromialgia, que parecia se intensificar com o estresse. Suas mãos tremiam ao segurar a colher de ração, e ela precisou parar algumas vezes, respirando fundo para não ceder às lágrimas. Dona Margarida, da varanda, gritava ordens. Não esquece de varrer debaixo da mesa, Ana Clara, e vê se não derrama a ração, que tá cara. Ana Clara assentia, o corpo gritando de dor, mas a mente agarrada ao bilhete no bolso, como se ele fosse um farol em meio à tempestade. Quando terminou, já passava das 8 da noite e o sorteio da loteria estava prestes a começar. Ana Clara se arrastou até o quarto de hóspedes, o corpo exausto, e ligou a televisão pequena que Dona Margarida mantinha no canto, com uma imagem cheia de chuviscos. Sentada na cama, com Bolota, uma gata preta, ronronando ao seu lado, ela segurou o bilhete com dedos trêmulos. A apresentadora do sorteio, com um sorriso ensaiado, anunciou os números. 7, 14, 28, 42, 59 e o número da sorte, 11. Ana Clara conferiu o bilhete, o coração disparando. 7, 14, 28, 42, 59, 11. Cada número era uma explosão de descrença. Ela havia ganhado, sozinha, 120 milhões de reais. As lágrimas vieram, quentes e incontroláveis, mas ela as enxugou rapidamente, olhando para a porta. Não podia contar à tia. Não ainda. Dona Margarida, com sua ganância disfarçada de hospitalidade, não entenderia. Ana Clara guardou o bilhete dentro de um livro velho que encontrou na cômoda. Um romance policial que a tia nunca lia. E tentou dormir, mas a adrenalina a manteve acordada, sonhando com uma vida nova, livre das dores, da solidão, do desprezo. Na manhã seguinte, a notícia do ganhador anônimo de Nova Lima já corria pelos grupos de WhatsApp da cidade. Ana Clara acordou com os gatos pulando na cama, o corpo ainda dolorido, mas com uma leveza no peito que não sentia há anos. Na cozinha, Dona Margarida a surpreendeu com um prato de pão de queijo quentinho e um copo de suco de laranja, algo que nunca havia feito antes. Bom dia, Ana Clara. Resolvi caprichar hoje. Você tá com uma cara de quem precisa de energia, disse a tia, com um sorriso que não alcançava os olhos. Ana Clara percebeu o jogo imediatamente. Os rumores do prêmio já haviam chegado aos ouvidos de Dona Margarida, e sua mudança de atitude era tão óbvia quanto o sol de meio-dia. Obrigada, tia. Tá uma delícia, respondeu Ana Clara, mantendo a voz neutra, enquanto planejava seus próximos passos. Ela precisava confirmar o bilhete na lotérica, abrir uma conta bancária e, acima de tudo, manter o segredo até estar segura. Depois do café da manhã,
Ana Clara pegou o ônibus para a Savassi, o bilhete escondido no bolso interno da bolsa. A loja de conveniência, com sua lotérica no canto, estava movimentada, com clientes comprando pão de queijo, café e cigarros. Dona Zélia, atrás do balcão, abriu um sorriso ao vê-la. "E aí, minha filha, trouxe aquele bilhete para conferir?" perguntou com um tom brincalhão. Ana Clara, com o coração na boca, entregou o bilhete. "Dona Zélia, acho que ganhei." A atendente, com seus 62 anos e a sabedoria de quem já viu de tudo, conferiu os números no sistema da lotérica. Seus olhos se arregalaram e ela soltou um grito abafado. "Meu Deus do céu, menina! Você ganhou os 120 milhões, sozinha!" As lágrimas de Ana Clara voltaram e ela abraçou Dona Zélia, que ria e chorava ao mesmo tempo. "Eu disse que minha avó sabia das coisas. Quando a janela fecha, o portão se abre", exclamou a atendente, apertando as mãos de Ana Clara. "O que você vai fazer com esse dinheiro todo?" Ana Clara enxugou o rosto, o sorriso tímido. "Primeiro, quero te agradecer. Sem você, eu não teria esse bilhete. E depois... Bom, preciso pensar. Mas quero mudar minha vida, Dona Zélia. Quero viver sem dor, sem medo." A atendente assentiu, emocionada. "Você merece, minha filha. Vai lá e faz o mundo brilhar." Enquanto Ana Clara saía da loja, com a promessa de voltar para agradecer de forma concreta, os rumores do prêmio começaram a se espalhar além de Nova Lima. Em Belo Horizonte, Leandro, o ex-marido, estava em seu escritório de corretagem de imóveis, fechando a venda de um apartamento na Pampulha, quando recebeu uma mensagem no WhatsApp. "Ganhador da loteria é de Nova Lima. Dizem que é uma mulher." Ele franziu a testa, o coração disparando. "Não pode ser", murmurou, mas a suspeita já o consumia. Ele pegou o telefone e ligou para um amigo advogado, o mesmo que havia manipulado o divórcio. "Descobre se foi a Ana Clara." "Se for, eu tenho direito a esse dinheiro. A gente estava casado por 12 anos." A ganância brilhava em seus olhos, e ele já imaginava como poderia recuperar o controle. Enquanto isso, Ana Clara, no ônibus de volta para Nova Lima, olhava pela janela, o bilhete guardado como um tesouro. Ela sabia que os desafios estavam apenas começando, mas, pela primeira vez, sentia que o destino estava ao seu lado. As montanhas de Minas Gerais, cobertas de verde, pareciam sussurrar que um novo capítulo estava por vir. Um capítulo onde ela não seria mais a vítima, mas a autora de sua própria história. O sol da manhã brilhava forte sobre Nova Lima, refletindo nas janelas tortas da casa de Dona Margarida, onde Ana Clara se preparava para um dia que prometia ser decisivo. A confirmação do prêmio de 120 milhões de reais na lotérica da Savassi havia mudado tudo, mas a euforia inicial dava lugar a uma mistura de alívio e cautela. As dores da fibromialgia ainda a acompanhavam, como um companheiro indesejado, pulsando nos ombros e nas pernas, mas a perspectiva de uma nova vida dava a Ana Clara a força para seguir em frente. Na cozinha, enquanto aquecia um pão de queijo no fogão a lenha, ela pensava em como usar o dinheiro para transformar não apenas sua realidade, mas também a de outros. O bilhete de loteria, agora guardado em um cofre no banco que ela abriu na véspera, era mais do que um pedaço de papel. Era a prova de que a bondade de Dona Zélia havia aberto um portão onde antes só havia portas fechadas. Dona Margarida, porém, não facilitava as coisas. Desde que os rumores do ganhador anônimo de Nova Lima começaram a circular, a tia havia mudado de atitude, trocando a rispidez por uma hospitalidade forçada que Ana Clara reconhecia como interesseira. Naquela manhã, Dona Margarida apareceu na cozinha com um vestido novo, os cabelos grisalhos penteados com cuidado e um sorriso que parecia ensaiado. "Ana Clara, minha querida, fiz um cuscuz com frango desfiado para você hoje."
Tá precisando se alimentar bem, né? E olha, tava pensando, com esses rumores da loteria por aí, quem sabe não é alguém próximo, hein? Disse, piscando de forma exagerada, enquanto servia um prato farto. Ana Clara, segurando a xícara de café, percebeu o jogo da tia. Obrigada, tia, tá uma delícia. Mas, sabe, eu não sei de nada sobre essa loteria, só quero organizar minha vida agora, respondeu, mantendo o tom neutro, embora o coração batesse rápido. Ela sabia que Dona Margarida não desistiria tão fácil. A tia sentou-se à mesa, acariciando Mimosa, uma gata branca que ronronava em seu colo, e continuou, com um tom melífluo. Olha, Ana Clara, você tá aqui de favor, mas eu sempre te tratei como família. Se por acaso você tiver uma sorte grande, quem sabe a gente não pensa num futuro juntas. Eu e os gatos, claro. Um apartamento na Savassi, talvez, com espaço para todo mundo. Ana Clara engoliu o pão de queijo, sentindo o peso das palavras. A ganância disfarçada de carinho era tão clara quanto o sol mineiro lá fora. Tia, eu agradeço por você ter me recebido, mas agora preciso resolver algumas coisas sozinha. Prometo que não vou esquecer do seu apoio. Disse com um sorriso forçado, já planejando como sair daquela casa sem criar conflito. Após o café da manhã, Ana Clara pegou a bolsa e anunciou que iria ao centro de Belo Horizonte para resolver assuntos pessoais. Dona Margarida franziu a testa, desconfiada, mas não insistiu, apenas resmungou. Tá bom, mas não esquece de limpar as caixas dos gatos quando voltar. Não é porque você tá de passagem que vai deixar a casa bagunçada. Ana Clara assentiu, sentindo as dores da fibromialgia se intensificarem com a tensão, e pegou o ônibus para a Savassi. No trajeto, as montanhas de Minas Gerais, cobertas de verde e salpicadas de casas coloridas, pareciam sussurrar promessas de um recomeço. Ela precisava organizar o recebimento do prêmio, mas também queria agradecer a Dona Zélia de uma forma que fizesse jus à bondade que mudou sua vida. Na loja de conveniência, o cheiro de café fresco e pão de queijo recém-assado enchia o ar. E Dona Zélia estava atrás do balcão, atendendo um cliente com seu sorriso acolhedor. Ao ver Ana Clara, ela acenou, os olhos brilhando. Minha filha, voltou tão cedo? Como está o coração depois daquela notícia? Perguntou com um tom brincalhão que escondia a curiosidade. Ana Clara se aproximou, falando baixo para evitar olhares curiosos. Dona Zélia, eu vim te contar que o bilhete, ele é meu, eu ganhei, e vim aqui porque sem você nada disso teria acontecido. A atendente, com seus 62 anos e a sabedoria de quem já enfrentou muitas tempestades, levou as mãos ao peito, emocionada. Nossa Senhora, menina, 120 milhões? Você tá brincando? Ana Clara riu, as lágrimas escorrendo. Não tô brincando, e eu prometo que vou te agradecer direito, Dona Zélia. Sua bondade mudou tudo para mim. As duas se abraçaram, e Dona Zélia, enxugando os olhos, disse, minha avó dizia que a bondade é como plantar uma semente. Você jogou uma e agora tá colhendo uma árvore inteira. Só não esquece de fazer o bem com esse dinheiro, tá? Ana Clara assentiu, prometendo voltar com uma surpresa. Enquanto isso, em Belo Horizonte, Leandro, o ex-marido de Ana Clara, estava em seu escritório de corretagem de imóveis no bairro Sion, quando recebeu uma ligação de um amigo que trabalhava no fórum. Leandro, a notícia está confirmada. O ganhador da loteria é uma mulher de Nova Lima e tudo indica que é a Ana Clara. O bilhete foi comprado na lotérica da Savassi. Leandro sentiu o sangue ferver. Não é possível. Esse dinheiro é meu também. A gente foi casado por 12 anos, gritou batendo o punho na mesa. Ele imediatamente ligou para seu advogado, Dr. Ricardo, o mesmo que havia manipulado o divórcio para deixá-la sem nada. Ricardo, precisamos agir rápido. Quero metade desse prêmio. Ela não teria comprado aquele bilhete se não fosse pela vida que eu dei para ela. O advogado, com um tom calculista, respondeu.
Calma, Leandro. O divórcio foi finalizado antes da compra do bilhete, mas podemos alegar que o casamento ainda tinha influência emocional. Vamos entrar com uma ação no tribunal. Prepare-se, porque isso vai ser uma briga feia. Leandro sorriu, imaginando o dinheiro em suas mãos. Ele já viajava mentalmente para um resort em Cancún com sua nova namorada, uma corretora de imóveis que o incentivava a recuperar o que era seu. Enquanto isso, Ana Clara, de volta a Nova Lima, decidiu que era hora de sair da casa de Dona Margarida. Ela alugou um apartamento pequeno na Savassi, usando o adiantamento do prêmio que o banco liberou após a confirmação do bilhete. Antes de deixar a casa da tia, porém, resolveu ser justa. Pegou um cheque e preencheu com R$ 15.000, um valor que cobriria os dias que passou ali, e um pouco mais. Quando entregou o cheque, Dona Margarida arregalou os olhos, mas sua expressão rapidamente virou insatisfação. Só isso, Ana Clara. Eu te recebi aqui, te dei comida, um teto, e é assim que você agradece? Eu estava pensando que a gente podia morar juntas, sabe? Eu e os gatos num apartamento maior, quem sabe na Pampulha. Ana Clara respirou fundo, mantendo a calma. Tia, esse valor é pelo seu apoio. Mas agora eu preciso seguir meu caminho. Agradeço de coração, mas vou morar sozinha. Dona Margarida bufou, guardando o cheque com relutância. Você vai se arrepender de ser tão mesquinha, menina. Família é família. Ana Clara saiu da casa sem olhar para trás, o peso da fibromialgia ainda presente, mas com uma leveza nova no coração. No apartamento na Savassi, ela começou a planejar seu futuro. Consultas com especialistas para tratar a fibromialgia, uma agência de design gráfico própria e, acima de tudo, uma forma de retribuir a bondade de Dona Zélia. Mas a sombra de Leandro ainda pairava. Naquela mesma noite, ele apareceu na casa de Dona Margarida, furioso, exigindo saber onde Ana Clara estava. Ela ganhou a loteria, Margarida. Eu tenho direito a esse dinheiro, gritou o rosto vermelho. A tia, irritada por ter recebido só R$ 15.000, não mediu palavras. Leandro, você expulsou a menina de casa e agora quer o dinheiro dela? Sai daqui antes que eu solte os gatos em você. Leandro saiu, mas já planejava seu próximo movimento. Ana Clara, enquanto isso, contratou uma advogada, Doutora Fernanda, uma mulher de 45 anos conhecida em Belo Horizonte por defender causas justas. Ana Clara, seu ex-marido, não tem base legal para reivindicar nada. O divórcio foi assinado antes do bilhete, e ele te deixou sem um centavo. Vamos ao tribunal e colocamos um ponto final nisso, disse a advogada com um brilho determinado nos olhos. Ana Clara sentiu pela primeira vez que estava no controle. As montanhas de Minas Gerais, vistas da janela de seu novo apartamento, pareciam prometer que a justiça estava ao seu lado e que o portão aberto por Dona Zélia levaria a um futuro brilhante. O ar estava carregado de tensão no tribunal do Fórum Lafayette, no coração de Belo Horizonte, onde Ana Clara, aos 38 anos, aguardava sentada em um banco de madeira polida, o coração batendo como o tambor de uma escola de samba. As dores da fibromialgia, que normalmente a castigavam com pulsadas nos ombros e nas pernas, pareciam mais suaves naquela manhã, como se o corpo soubesse que ela precisava de toda a força para enfrentar o que estava por vir. O sol de maio entrava pelas janelas altas, iluminando o salão com um brilho dourado que contrastava com a frieza do ambiente judicial. Ana Clara ajustou o vestido azul simples, comprado com o adiantamento do prêmio de R$ 120 milhões, e respirou fundo, sentindo o peso do momento. Ao seu lado, Doutora Fernanda, sua advogada, uma mulher de 45 anos com cabelos cacheados presos em um coque elegante e um olhar que misturava determinação e empatia, revisava anotações em um caderno. Ana Clara, você está pronta. O caso é sólido.
Leandro não tem base legal para reivindicar nada, e eu vou garantir que a juíza veja isso, disse Fernanda, com um tom que transmitia confiança. Ana Clara assentiu, mas a ansiedade formigava em suas mãos. Ela sabia que Leandro, seu ex-marido, não desistiria facilmente. Ele havia manipulado o divórcio para deixá-la sem nada, e agora, movido pela ganância, tentava reivindicar metade do prêmio da loteria, alegando que os 12 anos de casamento lhe davam direito. A ideia de enfrentá-lo no tribunal a assustava, mas também a enchia de uma determinação nova, forjada nos dias difíceis na casa de Dona Margarida e na bondade inesperada de Dona Zélia. Do outro lado do salão, Leandro, com seu terno cinza caro e um sorriso confiante, conversava com seu advogado, Dr. Ricardo, um homem de 50 anos com uma postura arrogante que parecia ocupar mais espaço do que o necessário. Leandro lançava olhares na direção de Ana Clara, uma mistura de desprezo e cálculo, como se já contasse o dinheiro que planejava tirar dela. A juíza, doutora Helena, uma mulher de 55 anos com óculos de armação fina e uma expressão que não tolerava rodeios, entrou no salão e o murmúrio dos presentes cessou. Bom dia, vamos começar a audiência. Senhor Leandro Santos, o senhor entrou com uma ação reivindicando metade dos 120 milhões de reais ganhos pela senhora Ana Clara Ribeiro na loteria. Proceda com sua argumentação, disse a juíza, com uma voz firme que ecoava no tribunal. Dr. Ricardo se levantou, ajustando a gravata, e começou, com um tom ensaiado. Meritíssima, meu cliente, senhor Leandro, foi casado com a senhora Ana Clara por 12 anos, um período em que ele proporcionou estabilidade financeira e emocional. O bilhete da loteria foi comprado logo após o divórcio, mas essa compra só foi possível porque a senhora Ana Clara vivia em um contexto de segurança proporcionado pelo meu cliente. É justo que ele receba metade do prêmio como reconhecimento de sua contribuição para a vida dela. Ana Clara sentiu o sangue ferver, mas doutora Fernanda colocou a mão em seu braço, um gesto sutil que dizia: calma, a gente cuida disso. Quando chegou sua vez, a advogada se levantou, a voz clara e cortante como uma faca de pão mineiro. Meritíssima, o argumento do senhor Leandro é, no mínimo, inconsistente. O divórcio foi finalizado um dia antes da compra do bilhete, por iniciativa do próprio senhor Leandro, que contratou o Dr. Ricardo para garantir que a senhora Ana Clara não recebesse nenhum centavo dos bens conjuntos. Ele cancelou os cartões de crédito dela, mudou as senhas das contas bancárias e a expulsou de casa, deixando-a sem recursos. O bilhete da loteria foi um presente de uma atendente de lotérica, Dona Zélia, uma estranha que demonstrou mais compaixão pela minha cliente do que o próprio ex-marido. Não há qualquer base legal ou moral para essa reivindicação. A juíza Helena ergueu uma sobrancelha, folheando os documentos à sua frente. Senhor Leandro, é verdade que o senhor cancelou os cartões da senhora Ana Clara e alterou as senhas das contas conjuntas no mesmo dia em que os papéis do divórcio foram assinados, antes mesmo do sorteio? Perguntou, o tom incisivo. Leandro hesitou, o sorriso vacilando. Sim, meritíssima, mas eu tinha direito. O casamento já estava acabado e eu precisava proteger meus bens. A juíza inclinou a cabeça, o olhar afiado. Proteger seus bens? E a senhora Ana Clara, que também contribuiu para esses bens durante 12 anos. O senhor a deixou sem nada e agora quer reivindicar um prêmio que ela ganhou após o divórcio com um bilhete que não teve qualquer relação com o senhor? Leandro abriu a boca, mas Dr. Ricardo o interrompeu, tentando salvar a situação. Meritíssima, o contexto emocional do casamento ainda influenciava a vida da senhora Ana Clara. É razoável considerar que... A juíza Helena ergueu uma sobrancelha, com ironia nos olhos.
Se influência emocional fosse critério legal, metade do Brasil estaria exigindo pensão de ex-namorados e crushes do passado, doutor. A galeria conteve o riso. Leandro enrubesceu, enquanto o doutor Ricardo ajeitou a gravata com visível desconforto. A juíza levantou a mão, silenciando-o. Chega, doutor Ricardo. O contexto emocional não é base legal para reivindicar um prêmio de loteria. O divórcio foi finalizado por iniciativa do seu cliente e a compra do bilhete ocorreu depois, com a ajuda de uma terceira pessoa. A ação é infundada. Caso encerrado. O martelo bateu e um silêncio pesado tomou o salão. Ana Clara sentiu as lágrimas escorrerem, mas não de tristeza. Era alívio, era vitória. Leandro, vermelho de raiva, saiu do tribunal sem olhar para trás, enquanto o doutor Ricardo tentava acalmá-lo. Na saída, ele se aproximou de Ana Clara, o tom falsamente conciliador. Ana, vamos conversar como adultos. A gente pode chegar a um acordo, dividir isso de boa. Não precisa ser assim. Ana Clara, com a postura ereta apesar das dores da fibromialgia, o encarou. Leandro, você disse que eu não era mais seu problema. Agora, você não é mais o meu. Boa sorte com sua nova vida. Ela virou as costas, o coração leve, enquanto doutora Fernanda sorria ao seu lado. Você foi incrível, Ana Clara. Agora é hora de viver do seu jeito, disse a advogada, apertando sua mão. Ao deixar o tribunal, Ana Clara caminhou pelas ruas da Savassi, o sol quente de Belo Horizonte aquecendo sua pele. Ela passou pela Praça da Liberdade, onde crianças brincavam e casais tomavam água de coco, e sentiu pela primeira vez em anos que era dona de si mesma. As montanhas ao longe, com seu verde vibrante, pareciam aplaudir sua coragem. De volta ao apartamento alugado na Savassi, Ana Clara começou a planejar o futuro. Ela marcou consultas com especialistas em fibromialgia, sonhando com um tratamento que a ajudasse a viver com menos dor. Também imaginava abrir sua própria agência de design gráfico, um espaço onde pudesse criar e dar oportunidades a outros talentos mineiros. Mas, acima de tudo, ela queria retribuir a bondade de Dona Zélia, a mulher que, com um gesto simples, havia mudado sua vida. Enquanto isso, em Nova Lima, Dona Margarida, que soubera da vitória de Ana Clara pelos grupos de WhatsApp, tentava ligar para ela, deixando mensagens cheias de "minha querida" e "família é tudo". Ana Clara, porém, decidiu manter distância. Os 15 mil reais que deu à tia eram sua forma de encerrar aquele capítulo sem rancor, mas com firmeza. Ela sabia que a verdadeira família não era a que exigia, mas a que apoiava, como Dona Zélia havia feito. Naquela noite, deitada em sua nova cama, com uma xícara de chá de capim-cidreira na mesinha de cabeceira, Ana Clara olhou pela janela, onde as luzes de Belo Horizonte brilhavam como estrelas. Ela sentia que o portão aberto por Dona Zélia ainda reservava surpresas, e que sua história de superação estava apenas começando. O futuro, que outrora parecia um abismo, agora era um horizonte cheio de possibilidades, e Ana Clara estava pronta para abraçá-lo, com ou sem as dores da fibromialgia. A manhã de sábado amanheceu radiante na Savassi, com o sol de Belo Horizonte pintando as ruas de tons dourados e o aroma de café fresco pairando no ar. Ana Clara, aos 38 anos, acordou em seu pequeno apartamento, sentindo uma leveza que contrastava com as dores da fibromialgia, que, embora ainda presentes, pareciam menos opressivas desde a vitória no tribunal contra Leandro. A batalha judicial, encerrada com a decisão da juíza Helena, havia selado sua independência, mas era o bilhete de loteria, presente de Dona Zélia, que continuava a pulsar como o coração de sua nova vida. Os 120 milhões de reais, agora depositados em uma conta segura, eram mais do que dinheiro. Eram a promessa de um recomeço,
uma chance de transformar não apenas sua realidade, mas a de outros que cruzaram seu caminho. Ana Clara tomou um gole de chá de capim-cidreira, olhando pela janela para a Praça da Savassi, onde casais passeavam e vendedores de pamonha anunciavam seus produtos com vozes alegres. Ela sabia que precisava retribuir a bondade que a trouxe até ali. E o primeiro nome em sua mente era Dona Zélia, a atendente da lotérica que com um gesto simples havia aberto o portão que sua avó sempre mencionava. Vestindo uma blusa leve e uma calça confortável, pensada para aliviar o impacto da fibromialgia, Ana Clara pegou um envelope na cômoda, onde guardava um cheque que mudaria a vida de alguém. Antes de sair, ela marcou uma consulta com um reumatologista renomado em Belo Horizonte, determinado a encontrar um tratamento que reduzisse suas dores e lhe desse mais qualidade de vida. O apartamento, com suas paredes brancas e móveis simples, já começava a parecer um lar, decorado com uma planta de manjericão na cozinha e um quadro de uma paisagem mineira, com montanhas verdes e um céu estrelado, que Ana Clara comprara em um mercado de artesanato na feira hippie. O caminho até a loja de conveniência na Savassi era curto, mas Ana Clara caminhava devagar, saboreando a liberdade de não estar mais sob o teto opressivo de Dona Margarida. A loja estava cheia, com clientes comprando pão de queijo, suco de laranja e bilhetes de loteria, enquanto o rádio tocava uma moda de viola que falava de amores e saudades mineiras. Dona Zélia, atrás do balcão, com seu lenço colorido nos cabelos grisalhos, sorriu ao vê-la. Minha filha, que bom te ver com essa cara de quem tá leve. Como tá a vida de milionária? Perguntou, com um tom brincalhão que escondia uma curiosidade genuína. Ana Clara riu, aproximando-se do balcão. Dona Zélia, a vida tá só começando, e eu vim aqui porque você é a razão disso tudo. Ela entregou o envelope, os olhos marejados. Abre, por favor. Dona Zélia, com as mãos trêmulas, abriu o envelope e encontrou um cheque de 6 milhões de reais. Seus olhos se arregalaram e ela levou as mãos à boca, incapaz de falar. Ana Clara, isso é muito. Eu não posso aceitar, disse, a voz embargada. Ana Clara segurou suas mãos com firmeza e carinho. Dona Zélia, você me deu muito mais que um bilhete. Você me deu esperança quando eu não tinha nada. Minha avó dizia que a bondade é como um rio. Ela corre, mas sempre volta. Esse é o meu jeito de fazer o rio voltar para você. Dona Zélia, com lágrimas escorrendo, abraçou Ana Clara, enquanto os clientes ao redor aplaudiam, comovidos com a cena. Minha avó estava certa, menina. O portão se abriu para você. E agora você está abrindo para outros. Vou usar esse dinheiro para ajudar minha família, reformar a casa dos meus filhos em Sabará e, quem sabe, abrir uma lojinha pequena para vender doces caseiros. Sempre sonhei com isso, disse a atendente, o sorriso iluminando o rosto. Ana Clara sentiu o coração aquecer, sabendo que aquele momento era apenas o começo. Mas a surpresa maior ainda estava por vir. Enquanto planejava sua nova vida, Ana Clara decidiu investir em si mesma. Além das consultas médicas, ela começou a frequentar um grupo de apoio para pessoas com fibromialgia no bairro Funcionários, onde conheceu outras mulheres que enfrentavam dores semelhantes. Lá, durante uma reunião, ela conheceu Lucas, um fisioterapeuta de 40 anos que coordenava o grupo voluntariamente. Lucas, com seus olhos castanhos gentis e um sotaque mineiro carregado, tinha uma paixão por ajudar pessoas a encontrarem alívio físico e emocional. Ele percebeu a força de Ana Clara, mesmo em seus dias mais difíceis, e os dois começaram a conversar após as reuniões, compartilhando histórias sobre a vida em Minas Gerais, os desafios da saúde e os sonhos que ainda carregavam. Lucas contava sobre sua infância em Ouro Preto, onde cresceu correndo pelas ladeiras e sonhando em ser artista, mas escolheu a fisioterapia para fazer a diferença.
Ana Clara, por sua vez, falava de seus projetos de abrir uma agência de design gráfico, um espaço onde jovens talentos de Belo Horizonte poderiam brilhar. As conversas, regadas a café mineiro e pão de queijo, se transformaram em algo mais. Lucas a convidava para passeios simples, como caminhar na Lagoa da Pampulha ou tomar um caldo de mandioca em uma barraca na orla, sempre respeitando o ritmo dela e as limitações da fibromialgia. Ele a ensinava técnicas de respiração e alongamentos que aliviavam as dores. E aos poucos, Ana Clara começou a sentir não apenas o corpo mais leve, mas também o coração. O que a surpreendeu, porém, foi o dia em que Lucas a levou a um evento surpresa na Serra do Curral, um ponto de Belo Horizonte onde a cidade se revelava em um mar de luzes à noite. Ele havia organizado um piquenique com uma cesta cheia de quitandas mineiras, biscoito de polvilho, goiabada cascão, queijo canastra e uma manta esticada sob as estrelas. Ana Clara, você é a pessoa mais forte que já conheci. Não é só por causa do dinheiro ou da loteria, mas por como você transformou a dor em esperança. Eu admiro isso, disse Lucas, com uma sinceridade que a fez corar. Ana Clara, pela primeira vez em anos, sentiu-se vista, não como uma vítima da fibromialgia ou do abandono de Leandro, mas como uma mulher cheia de sonhos e possibilidades. Naquele momento, ela percebeu que estava se apaixonando, não apenas por Lucas, mas pela vida que estava construindo. Com o dinheiro da loteria, Ana Clara abriu a Viva Design, uma agência de design gráfico no bairro Sion, que rapidamente se tornou um sucesso. Ela contratou jovens artistas de periferias de Belo Horizonte, como o Barreiro e o Santa Efigênia, dando a eles a chance de mostrar seu talento. A agência criou campanhas para marcas mineiras, como uma rede de padarias que valorizava o pão de queijo artesanal, e Ana Clara se orgulhava de ver seus funcionários brilharem. Parte do lucro foi doada para o grupo de apoio à fibromialgia, financiando tratamentos e atividades para outros pacientes. Ela também criou uma fundação chamada Portão Aberto, em homenagem à sabedoria de Dona Zélia, para apoiar mulheres em situações de vulnerabilidade, oferecendo bolsas de estudo e assistência jurídica. Dona Margarida, em Nova Lima, tentou se reaproximar, enviando mensagens cheias de elogios e sugerindo que poderiam ser uma família de novo. Ana Clara, porém, manteve a distância, enviando um último presente, uma doação para um abrigo de animais em Nova Lima, garantindo que os 12 gatos da tia tivessem ração e cuidados médicos por anos. Tia, eu te desejo o melhor, mas meu caminho agora é outro, escreveu em uma carta, encerrando aquele capítulo com gratidão, mas sem amarras. Leandro, por sua vez, desapareceu da vida dela, envergonhado após a derrota no tribunal, e Ana Clara ouviu rumores de que ele havia se mudado para São Paulo, tentando recomeçar com sua nova namorada. A surpresa final, porém, veio em uma noite especial, quando Lucas a convidou para um evento na Praça da Estação. Ele havia organizado, em segredo, uma exposição ao ar livre com os trabalhos dos jovens da Viva Design. E no centro, um mural gigante desenhado por ele mesmo, retratando Ana Clara como uma figura de luz, cercada por montanhas mineiras e flores de ipê. Você é o meu portão aberto, Ana Clara, disse Lucas, ajoelhando-se e oferecendo um anel simples feito por um artesão de ouro preto. Quero construir uma vida com você, respeitando suas dores, seus sonhos, tudo o que você é. Ana Clara, com lágrimas de alegria, aceitou, sentindo que o amor, assim como a bondade de Dona Zélia, havia transformado sua vida de uma forma que ela nunca imaginou. Sob os aplausos dos presentes, com a música de um violeiro ao fundo,
Ana Clara abraçou Lucas, sabendo que sua jornada de superação não era apenas sobre dinheiro, mas sobre encontrar um propósito, um amor verdadeiro e uma comunidade que a valorizava. As montanhas de Minas Gerais, ao longe, pareciam sorrir, enquanto Ana Clara, agora livre das sombras do passado, escrevia o capítulo mais brilhante de sua história. Ei, gente, o que acharam da jornada incrível da Ana Clara? Se curtiram, se inscrevam no canal, deixem aquele like e conta pra gente nos comentários. De 0 a 10, que nota vocês dão pra essa história? Obrigado e até o próximo vídeo.